Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. Neste vídeo trago mais um caso do golpe do amor que já temos falado nesse canal por algumas vezes. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que assistiram aqui os nossos vídeos, que estão buscando informação sobre o golpe do amor. E eu digo pessoas porque são homens e mulheres. E nesses casos, às vezes eles querem apenas desabafar, às vezes querem ter uma opinião sobre aquela pessoa que eles estão conhecendo online. Às vezes me mandam as fotos, as conversas. Às vezes eles querem expor a situação, porque acreditam que se as outras pessoas assistirem como aconteceu com eles, pode ser que evitem novas vítimas. E as pessoas estão machucadas, tiveram prejuízos financeiros, além daquele prejuízo de tempo e emocional que a gente já sabe. E compartilhando aqui com a gente a informação, parece que assimila melhor e vai desapegando e deixando a situação tão triste que ocorreu para trás, lá no passado. O caso de hoje é da Paty e ela conversou muito comigo, ela me explicou muitas coisas. Esse caso vem acontecendo desde 2018, essa pessoa tenta conversar com ela e ela nunca deu muita bola, mas agora em 2021 ela acreditou, olha, ele tá insistindo tanto que ele deve ser real. E agora em 2021 ela caiu totalmente no conto deste cara, o golpista, o tal do soldado americano Brian Knox, que vocês vão ver. E ela me mandou um áudio pelo WhatsApp, me mandou vários áudios, várias fotos, vários textos e ela resumiu em um áudio a história dela. E eu trago aqui para vocês o áudio dela próprio, assim como as fotos, algumas mensagens que eu achei que fossem convenientes para vocês verem como é a audácia dos caras. Em todo momento ele pede o cartão, o iTunes cartão, ou o Google Card, ou o Amazon Card, que ele queria o dinheiro. Ele diz o valor que ele quer do presente, $100. E depois ele vai pedindo mais dinheiro, deposita tanto. Verifiquem que as contas correntes são aqui no Brasil, Caixa Econômica Itaú, muito estranho. E que também ele vai dar todos os alertas que ele é um golpista. Se ela tivesse assistido esses vídeos antes, ela iria ver a vida trágica, a morte da família, ou seja, dos pais, da esposa, ele sozinho com as crianças, pedindo dinheiro porque sua conta está bloqueada ou acontece alguma emergência do nada. Todos os tópicos estão aqui nessa história. E eu vou deixar com vocês o áudio dela para vocês ouvirem da boca dela como foi que aconteceu e visualizarem aqui as mensagens, as fotos, até aquela licença falsa que eles mandam por e-mail para esposa, futura esposa, preencher com os dados. Ela também mandou pra gente. E o prejuízo desta moça, além de perder o seu tempo, foi R$4.500. E enganam-se vocês de achar que era uma pessoa inocente, uma pessoa que não conhecia o que estava fazendo. Ela já foi até namorada de um estrangeiro por muito tempo, ela já viajou, já conhece a cultura deles, e ela estava num momento fragilizada e acabou caindo na história desse grande soldado Brian, belíssimo, forte, galante. A história do script dos golpistas do amor que fez com que ela caísse nesse golpe. Olá, tudo bem? Estou passando esse áudio para contar um pouco da minha história que aconteceu esse ano de 2021. Para mim foi um final muito triste, porque eu fui vítima de um golpe do soldado militar americano. O que acontece? Em 2018, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um homem muito bonito, no meu Instagram. E ele ficou meu amigo, começou a conversar comigo. Eu era muito popular no Facebook, eu tinha muitos amigos. Só que eu tinha muitas pessoas que eu falava, mas assim, ele me chamou a atenção de um modo diferente. Começou a falar palavras carinhosas e tal, e eu não respondia. Depois eu comecei a responder, mas eu nunca
que acreditei nele. Aí, depois, passou-se um tempo, ele começou a ter, tipo, mais intimidade. Nunca falava de sexo, mas me chamava de meu amor, de meu mel, de minha querida. Aí eu disse, nossa, mas eu nem conheço você e você já tá falando tudo isso pra mim. Ai, você é o amor da minha vida, eu te amo para sempre. Você é a mulher dos meus sonhos, você é o meu tudo. Você foi feita para mim, você é a minha alma gêmea. Aí eu fiquei assim, assustada, isso em 2018, e eu parei de conversar com esse homem por um tempo. Passou-se um tempo, ele me adicionou no Hangouts. Aí o que acontece? Ele fez várias mensagens pra mim, falando que queria vir no Brasil me conhecer, que me amava, era louco por mim, aquela história toda. Muitas mensagens românticas, e mesmo assim eu fiquei desconfiada dele. Disse, eu tenho namorado, eu não posso aceitar você aqui no meu país porque eu tenho meu namorado e tal e tal. Aí ele passou um tempão sem falar comigo. Passou esse tempo, continuou enviando mensagens. Aí depois ele me pediu que eu fizesse um grande favor para ele. Isso em 2017. Não, desculpa. Isso em 2019 já. Pedindo que eu comprasse um cartão de internet internacional no valor de $100. Porque para ele continuar falando comigo, ele precisava que eu comprasse esse cartão iTunes. Eu disse que eu não comprava porque eu estava desconfiando que ele podia ser um bandido, porque se ele é uma pessoa do exército, ganha super bem, porque estaria me pedindo dinheiro para comprar um cartão. Eu disse para ele que eu era da polícia nessa época, porque eu não estava caindo na história dele. Eu estava desconfiada que ele fosse um golpista. Enfim, aí quando eu disse que eu era da polícia, ele passou muito tempo sem falar comigo. Inclusive até me bloqueou. Passou-se muito tempo, eu esqueci desse homem. Eu fui, viajei com meu namorado para os Estados Unidos, para o Canadá, fui para tudo quanto é lugar. E quando eu voltei, eu estava em 2019 e recebi um monte de mensagem dele no meu e-mail. Um monte de mensagem mesmo, mas eu não respondia nada dessas mensagens. Em 2019 eu não respondia as mensagens dele, mas ele passou o ano todo passando mensagem pra mim. Quando foi em 2020, durante a pandemia, eu me lembrei dele. Eu tinha esquecido que ele podia ser um golpista. Eu comecei a pensar que ele podia ser uma pessoa realmente do Army. Eu peguei e falei, passei uma mensagem pra ele. Disse, oi, e aí, como é que tá a pandemia? Você tá bem? Você tá vivo? Que eu pensei que ele tivesse morrido, né? Que muita gente morreu nos Estados Unidos, porque eu achava que ele tava morando em Nova York. Ele dizia que era viúvo, que a mãe dele e o pai, a mulher dele morreram num acidente de carro. E ele ficou criando os 2 filhos dele sozinho. E os filhos dele moravam numa outra cidade, de Nova York, estudando, alguma coisa assim. Não entrou muito em detalhe. E eles estava morando no acampamento do Army na Califórnia. E aí, desde então, ele quase tirou a própria vida dele por causa da tragédia que aconteceu com a família dele. E ele se sentiu muito sozinho. Que eu seria a primeira mulher que ele se interessou em casar. Que quando menos ele esperava, quando ele achava que tudo estava terminado na vida dele, eu apareci para salvá-lo. E passou-se 2020, só que aí eu não dei muita confiança para ele. Passei muito tempo sem falar com ele de novo, não respondi as mensagens, ele continuou passando mensagem pra mim todos os dias, e eu não respondia. Passou-se 2020, quando chegou em 2021, ele continuou, em julho desse ano, eu teve uma crise nervosa por conta de uma cirurgia que eu fiz. Eu vim do Canadá, eu fiquei em São Paulo muito sozinha num apartamento. Eu fiz uma cirurgia e não tinha ninguém pra cuidar de mim. Eu entrei numa depressão. E o meu namorado tava viajando, então ele tava com um lugar que os horários eram diferentes. Quando aqui no Brasil era dia, lá no lugar que ele viajou era noite. Então era tudo ao contrário. Ele me ligava, mas só que eu sempre tava dormindo, eu sempre tava... Os horários que não é bom pra gente se falar. E aí eu comecei a ficar muito solitária, muito carente, muito triste. Eu ia pra igreja, me sentia bem. Quando chegava no apartamento, eu me sentia mal e comecei a sentir falta de conversar com pessoas. Eu comecei a sentir carência. Aí eu comecei a lembrar das palavras que essa pessoa falava pra mim. E eu fiquei pensando, será que ele é uma pessoa... Será que ele tá solteiro? Será que ele casou? Será que ele é uma pessoa boa? Vou chamar ele aqui. Eu fui lá no meu e-mail, tinha uma mensagem dele lá. Aí eu respondi. Aí rapidinho ele respondeu também pra mim. Aí começamos a conversar, isso em julho de 2021. E eu já estava com depressão. Eu fui ao médico, constatou que eu tinha depressão e crise de ansiedade muito forte. E eu comecei a depender desse menino pra falar com ele, porque ele me distraía. Eu ficava com aquelas crises, mas aí quando eu ficava conversando com ele, eu me esquecia e aí o tempo ia passando e eu me sentia bem. Foi aí que eu passei, depender dele psicologicamente pra conversar. É aquela pessoa que tem que se distrair com alguma coisa pra não ficar triste, não ficar pensando coisas negativas, sabe? Era assim que eu tava. Eu fui ao médico, comecei a tomar remédio e tudo mais. Depois esse homem disse que vinha me visitar no Brasil, que eu não era séria
porque eu nunca levava ele a sério, porque eu viajava de um lado pro outro do mundo. Até isso ele sabia, eu não sei onde que ele viu isso, mas ele sabia que eu viajava. E isso eu vivia viajando e que eu não era séria, que eu nunca tinha levado ele a sério, que ele ficou sofrendo esse tempo todo, lutando até me conseguir de volta pra ele. Disse, não, eu tenho meu namorado e eu não é que eu não seja séria, é porque eu tinha um namorado, então eu não podia dar atenção pra você. Aí, enfim, ele disse pra mim o seguinte: querida, eu vou até você em dezembro, pro Brasil. Eu vou pedir você em casamento, vou conhecer sua família. Eu quero ficar com você por 3 meses. Eu preciso pedir uma licença pra mim ir até você no Brasil, pra gente ver se tem química entre nós dois. E eu quero que você venha comigo pra Nova York pra gente casar. E ele disse até pra mim que quem casa com um americano recebe o green card e tem direito de receber mesadas do exército. Que ele casaria comigo e me levaria documento de casamento pro commander do exército, a mim ter direito de receber mesadas. E eu disse pra ele que eu não ia, porque eu achava que ainda era muito cedo pra casar, sendo que a gente ainda nunca tinha se visto nenhuma vez. Aí foi que ele disse, passou-se uns dias conversando comigo e tudo mais, e começou a falar pra mim se eu podia comprar novamente o iTunes de $100. Aí até que tentei comprar, mas eu fiquei com medo e não mandei. Aí eu disse pra ele que não, que eu achava que ele queria roubar os meus dados, e ele me convenceu de que não era isso. Cada dia ele fazia eu confiar mais neles, com palavras e tal, começou a ligar de áudio. Passou-se um tempo, eu peguei, tava de novo com a crise depressiva, não tava mais bem psicologicamente. Ele disse que ele tinha que vir o mais rápido possível pra cuidar de mim. Ele disse que ele se eu amava ele, que eu ajudasse ele a comprar a passagem dele. Aí que eu desse isso de presente pra ele, porque eu disse, não, você é rico, você ganha bem, você pode pagar sua passagem. Fiquei mais de uma semana falando que eu não ia mandar o dinheiro porque ele tinha condições pra pagar a passagem dele, que meu ex-namorado sempre pagou tudo pra mim. Aí ele disse assim, porque a minha conta está bloqueada com muito dinheiro, caiu muito dinheiro na minha conta e eu não posso mexer nessa conta. Eu disse, olha, você trabalha no exército, você tem acesso à sua conta daí mesmo do exército. Vocês têm tudo dentro do exército, falei pra ele. E aí ele pegou, disse pra mim que, por favor, não sei o que e tal, que eu ajudasse ele, então eu não queria ver ele, que eu amava mais o dinheiro do que ele. Aí me convenceu. E a primeira vez mandei pra ele, depois eu mandei a segunda vez. Pegou, ok. Passou-se, comprou uma passagem pra vir em outubro, me mandou essa passagem, e aí eu disse pra ele que a passagem era falsa. Aí ele disse que eu nunca tava contente com nada que ele fazia pra mim. Depois veio a história do formulário de licença para noivos, 90 dias para casar, né, que tem na América. Aí ele disse que eu tinha que assinar o formulário. Aí eu disse, esse formulário não custa dinheiro algum, né, porque isso já é demais. Passou esses 3 dias, ele disse que o formulário de licença para casar, o exército, o comando dele estava pedindo que eu pagasse como comprometimento, que eu estava me comprometendo, que eu tinha responsabilidade, que o herói do Army estava vindo pro Brasil para se encontrar comigo, que ele ia estar seguro aqui. Aí queria que eu mandasse os R$3.500 que era para pagar a licença dele para vir ao Brasil, mandasse pro e-mail do exército o comprovante e para conta bancária do Army nos Estados Unidos. E a conta bancária era de uma pessoa aqui do Brasil. Aí eu disse pra ele. Aí, dias depois, eu recebi um e-mail do Army, militares, do golpista, dizendo que eu tinha que pagar aqueles R$3.500 para poder ser aprovado a licença do meu noivo e meu futuro esposo. Eu não respondi o e-mail e não paguei mais nada. Disse que não vou pagar, que não ia pagar mais nada. Aí ele ficou dizendo que eu amava mais o dinheiro do que ele. Que ele dependia desse dinheiro para ele vir até o Brasil e a licença dele ser aprovada. E foi que eu descobri que ele era um golpista. Devido também bastante no YouTube, as informações lá de golpista e tudo mais. Aí comecei a procurar as fotos dele na internet e começou a vir as decepções. Eu encontrei muitas denúncias dele e vários Facebook com a foto, com vários tipos de foto dele, com várias denúncias de outras mulheres, até chinesas, de vários países, e inclusive de mulheres desde 2010, já mais de 20 anos que essa pessoa vem dando golpe, usando esse perfil, essas fotos desse homem bonito, esse príncipe que ele usa aí, um mistério, mas é isso. É isso que eu tenho pra dizer. Eu espero que muita gente abra os olhos pra esses golpistas online, porque é muito triste você trabalhar e perder dinheiro pra esses caras que não valem nada, que a gente nem sequer sabe. Que são os nigerianos, que são... Até aqui mesmo no nosso país, no Brasil, tem gente aplicando golpe em mulheres. E não é só na América, não é só na Nigéria, é no mundo todo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Saber com quem realmente estamos conversando.
Gente, o que vocês acharam dessa história? Não é incrível como eles conseguem driblar as pessoas e mexer com o psicológico delas? E aproveitar do momento fragilizado? Ali tinham todas as evidências, todos os alertas do golpe do amor. Mesmo assim, ela não visualizou. Muitas vezes o sexto sentido dela avisava ela e ela questionava ele e tentava sair, driblar, mas aquela dependência emocional da pessoa com quem ela conversava sempre falou mais alto e ela acabou pagando a passagem para ele vir e ele nunca veio. Por pouco não pagou a licença do casamento, aí já ia somar mais R$3.600. Vocês já tinham escutado uma história parecida dessas? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, com quem você já conversou referente ao golpe do amor, se você já foi abordada por esses golpistas. E também deixe seu like no vídeo para eu saber que vocês querem mais vídeos desse tipo. Compartilhe com as outras pessoas, porque essa informação é realmente muito importante e pode salvar próximas vítimas de prejuízos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me adicione lá no Instagram, deixe o seu comentário, a mensagem lá pra gente trocar uma ideia, me conte a sua experiência, quem sabe não trago mais informações para o nosso público, para menos vítimas na mão desses golpistas que são muito cara de pau. O problema, eles fazem tudo, acham que todo mundo é obrigado a dar o dinheiro para eles e ainda depois ficam bravinhos, falando que tem pessoas monitorando aqui as vítimas. É um show de horror. Vamos compartilhar as informações para que menos pessoas deem acesso a esses caras. Gente, viu um cara bonitão, fortão, muito bom para ser verdade, assunto demais. Você imagina alguém despencar lá dos Estados Unidos, entendeu? São do exército, são de carreiras promissoras, engenharia, trabalham em petroleiras ou são médicos. Por que eles estariam vindo atrás de mulheres dos seus 40 anos em diante? Para quê? Nos Estados Unidos está cheio de mulher. E ainda vou te dizer uma coisa, a cultura deles é de casar cedo. Então, os homens lá, os caras que estão no exército de 30 e poucos anos, 40 anos, já estão casados, há muito tempo. E a cultura deles ainda é de se permanecer casados. Então, por favor, prestem atenção nos sinais, aos alertas. Lógico, não podemos desistir do amor, mas vamos ficar atentas a esses pequenos alertas no decorrer do tempo e não cair no golpe. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.